Seja bem-vindo ao Housingcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje um episódio mais do que especial. Episódio 44. Hoje eu vou ter o prazer de receber aqui na mesa como entrevistada, como convidada especial, a minha esposa. Afinal, nós somos sócios da empresa, sócios de vida e também aqui do podcast. Foram mais de 43 episódios, recebemos mais de 40 convidados. Contamos várias histórias e chegou a hora de contar um pouco da sua história. Então, seja muito bem-vinda, Giovanni Oliveira. Obrigada. Obrigada a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Housingcast. Hoje, na verdade, é um episódio onde a gente já havia recebido muitos pedidos em relação... Por que vocês não fazem um episódio só vocês dois? Seria muito legal vocês terem essa troca, essa conversa... falarem um pouco mais do trabalho de vocês. Então, chegou esse momento, depois de 43 episódios, nós estamos nos sentindo prontos para fazer esse episódio, porque, querendo ou não, é uma responsabilidade também. Então, a gente recebeu aqui várias pessoas relevantes, pessoas que têm uma história muito legal dentro do mercado imobiliário na cidade, e a Giovanni Oliveira também é uma delas. Afinal, são 15 anos, e eu queria que você se apresentasse, para quem ainda não te conhece, para quem começou a te acompanhar a partir do próprio Housingcast, não sabe a sua trajetória, a sua história de fato. Aqui, durante os episódios, a gente dá algumas pinceladas, né? Vai fazendo ali as ligações. Mas vamos contar de fato essa trajetória, essa jornada, de como que começou, como que surgiu o mercado imobiliário, com que idade você começou, como que o próprio mercado se apresentou para você, as dificuldades lá no início, enfim. Até a gente chegar ao dia de hoje como sócia proprietária da Housing Negócios Imobiliários. Bom, vamos lá. Meu nome é Giovanni Oliveira. Comecei com 22 anos no mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele entrou na minha vida através de uma oração. Eu trabalhava no shopping aqui em Campo Grande, um dos maiores shoppings de Campo Grande, como vendedora. Na verdade, a minha trajetória toda sempre foi com vendas. Eu trabalho desde os meus 15 anos. Inicialmente trabalhei no centro, depois eu fui para o shopping e até que surgiu a corretagem. Mas eu tinha uma vontade muito grande dentro de mim de vencer, realmente, e a corretagem ela veio como essa porta, foi uma porta que Deus abriu para mim. Eu já tinha feito curso, estava na verdade fazendo o curso de TTI, na época padrão, ele ficava 1 ano, era aula presencial. E quem te falou do curso? Ninguém me falou do curso, eu que fui atrás. Na verdade, eu conheci um pessoal aqui em Campo Grande, que eles eram corretores de imóveis. Até então, eu nunca tinha conhecido ninguém que era corretor de imóveis, então eu nem sabia o que fazia, de fato, um corretor de imóveis. E quando eu conheci esse pessoal, eles falando para mim o quanto a vida deles haviam sido transformadas através do mercado imobiliário, ali eu entendi que poderia ser a minha chance, a chance de transformar a minha vida. E depois dessa conversa, eu fui atrás para poder entender aonde eu conseguiria fazer esse curso aqui em Campo Grande. Na época, só existia o padrão para você poder fazer o curso. Me matriculei e comecei a fazer esse curso. Só que para uma pessoa que trabalhava com vendas de roupa e nunca tinha tido um acesso a algo desse porte, na verdade, dessa forma, eu achei que eu não tinha capacidade de me tornar corretora de imóveis. Então, na verdade, eu entendi que era a porta que Deus tinha para minha vida, mas eu tive medo. E esse medo, ele me paralisou durante um tempo. Então, o meu primeiro semestre ali fazendo o curso, eu entendi que talvez eu não iria atuar como corretora, porque eu achava que eu não teria capacidade para ser corretora de imóveis. E eu pensei, bom, vou terminar o curso porque não é perdido. Um curso técnico não vai ser perdido. E depois de um tempo, eu um dia em casa orando e falei para Deus que eu não aceitava mais viver aquela história que eu estava vivendo. A questão de ter uma família, vir de uma família muito humilde, não ter o acesso, tudo muito restrito, tudo mesmo, assim, uma vida muito, muito complicada. E principalmente, eu queria muito dar uma vida melhor para minha mãe. E um dia eu em casa orando na madrugada, e eu falei para Deus, falei que Deus, que era para ele mudar a história da minha vida.
e que eu queria uma resposta no outro dia. Qual era a forma que Deus iria mudar a história da minha vida? E 30 dias antes, eu havia atendido na loja um pessoal que tinha vindo de São Paulo para poder fazer um lançamento aqui em Campo Grande. Na época era o lançamento da Rossi, ali na Três Barras. Nós estamos falando de um mercado de 15 anos atrás, e 15 anos atrás havia muita carência de corretores aqui em Campo Grande. Então existia uma demanda, mas não existia corretores suficientes para suprir essa demanda. Eu acho que talvez até existia corretores, porém talvez não com o entendimento desse tipo de segmento, desse Pode mercado. ser. Pode ser. Eram todos corretores muito antigos, então eles só trabalhavam o terceiro mesmo, que é o imóvel pronto. E quando veio o lançamento, ele vinha com uma demanda de corretores, assim, um número grande de corretores dentro de um stand de vendas. Hoje a gente praticamente não vê isso muito acontecendo, assim, já é difícil ter stand de vendas, e quando tem é um número ali um pouco limitado. Na época nós estamos falando, sei lá, de 30, 40 corretores, às vezes até mais dentro do salão, porque realmente o plantão de vendas era a única forma que nós tínhamos realmente de atender aquele cliente de lançamento. E o mercado de lançamento, ele é um pouco mais agressivo que o mercado de terceiro, no sentido da forma como você deve buscar esse cliente. Então, talvez o pessoal que fazia o terceiro na época não estava preparado, vamos colocar assim, ou não gostava muito desse tipo de venda, né? E quando eu conheci esse pessoal, era corretores, era gerente, era diretores dessa empresa que tinha vindo de São Paulo para fazer esse lançamento. E naquele dia eles me chamaram para ir trabalhar, porque eu falei que eu fazia o curso, né? Só que eu falei, não, aqui eu vou ganhar bem, porque eu meio que quis desconversar, porque eu realmente achava que eu não tinha capacidade mesmo para poder atuar. E passados-se 30 dias depois desse dia que eu conheci eles, nessa oração, nesse dia eu fazia nessa oração, no outro dia esse gerente de vendas ele foi até a loja e assim, para que a gente não tenha dúvidas de que é Deus realmente que faz, ele falou para mim bem assim, olha, eu não sei se você vai lembrar de mim. Na hora que ele entrou na porta da loja, eu falei, a minha resposta é de Deus. Aí ele falou, não sei se você vai lembrar de mim, mas eu estive aqui há 30 dias atrás e ontem à noite um dos meus corretores falou que vai voltar para São Paulo e na hora eu lembrei de você. Como se passou 30 dias, eu entendi que talvez alguma coisa poderia ter mudado na sua objeção, né, na época de não ir trabalhar conosco, e eu decidi vir hoje te chamar para ir trabalhar. E na hora, sem muito pensar, eu aceitei, pedi as contas, fui embora, esperei só 2 horas da tarde meu gerente chegar na loja, pedi as contas, e no outro dia eu já comecei como corretora, né? Obviamente eu não pude vender, na época existia ali, o Cresce não era como é hoje. Graças a Deus as coisas elas foram melhorando bastante, mas eu precisei ficar 3 meses só fazendo ligação, porque eu não podia ir para o salão. Mesmo já tendo Cresce? Ou Não, ainda era Cresce de estagiário, só que a gente dava entrada no Cresce estagiário e o Cresce de estagiário ele demorava para sair. Então, enquanto o meu Cresce de estagiário não saía, eu não podia atender. Era como se fosse a CNH provisória que a gente tira primeiro ali, é 1 ano provisório, para depois ter depois pegar. Só que até para você ter esse Cresce de estagiário, ele demorava para sair. Então, eu tive que esperar o meu Cresce ficar pronto de estagiário para daí poder ir para o salão. Só que, de qualquer forma, na época também, existia um preparo para você poder ir para o salão para, de fato, atender o cliente. Então, realmente, você tinha que aprender a como mostrar um decorado, você tinha que entender realmente de como fazer fluxos de pagamento, simulações, apesar de você sempre ter o seu gerente ali para fechamento na mesa, né? Só que até chegar a essa fase, você precisava realmente atender e você atendia sozinho. E nós estamos falando de uma época que no plantão de vendas, assim, todo mundo atendia e atendia mais de uma vez no dia. Então, realmente, você precisava estar preparado para atender, porque você ia atender se você estivesse de plantão ali. E esse início seu, por quanto tempo você ficou nessa construtora? Trabalhou por quantos anos lá, meses, enfim? Como que foi esse início até sair a primeira venda? Qual que foi o sentimento?
Bom, foi muito difícil, porque eu precisei pegar dinheiro emprestado com a agiota para poder dar entrada no meu Cresce. Eu dependia de pessoas para me dar carona, porque eu não tinha carro. Então, era uma dependência, literalmente. Era uma dependência de Deus e dependência de Deus tocar em pessoas para poderem me ajudar. O começo foi muito, muito, muito difícil, mas eu tinha uma palavra. Que aquela profissão, aquilo iria mudar a história da minha vida. Então eu acreditei 100%. Apesar de todas as dificuldades, eu nunca desisti. As pessoas chegavam e me falavam: Giovana, por que que você não desiste? Volta a trabalhar no shopping, pelo menos você vai ter um salário fixo. Eu falava: não, isso aqui é o que Deus tem para mim, é a promessa que Ele tem para minha vida. Então eu fiquei ali 3 meses só fazendo ligações, agendamentos para os outros corretores atender. Depois eu fui para o salão. Quando eu fui para o salão, eu levei 15 dias para fazer a minha primeira venda. Então foi bem rápido, assim, foi um atendimento de plantão mesmo. Uma senhora, ela chegou, era mais ou menos umas 6, eu lembro certinho, ela chegou, era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Ela comprou, na época eu trabalhei para uma construtora que ele tinha um empreendimento que era misto, então era casas, apartamentos e sobrados, tudo dentro de um condomínio. E na época ela ficou com uma casa. E quando eu fiz essa venda, ela saiu do stand, assim, no mesmo dia que ela foi, no mesmo dia ela fechou. Ela deve ter saído do stand, era mais ou menos umas 9 horas da noite. E eu não acreditava que eu tinha conseguido fazer aquela venda. E eu lembro do meu gerente, a gente abraçando, a gente lá no fundo, assim, que tinha uma porta que saía pro estacionamento. E a gente gritava: eu vendi! Aquela felicidade. E todo mundo me chamava de Japa, né? Japa, você vendeu, Japa. Então ali eu falei: bom, agora eu entendi, é sobre isso. E eu lembro que na época eu ganhava, se eu não me engano, quando eu saí do shopping, o salário comercial era 600 e pouquinho. E eu lembro que uma venda eu iria ganhar 1.200. Eu falava: gente, uma venda, 1.200. Se eu fizer 2 vendas, são 2.400. Então, para mim, era um dinheiro, assim, que eu nunca imaginei tocar. Então, assim, eu já tinha... A minha primeira venda já era basicamente 2 meses de trabalho ali. E eu fiz essa venda. Quando eu fiz essa venda, eu falei: é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. Aí eu comecei a trabalhar, eu pegava plantão todos os dias, de segunda a segunda. Eu era a primeira a entrar, porque meu pai me dava carona na época, porque como eu não tinha carro e o ônibus não passava, era um pouco distante. Hoje Campo Grande, graças a Deus, cresceu bastante, mas na época era uma área um pouco longe, então não tinha linha de ônibus. Meu pai me levava, então meu pai me deixava todos os dias 6:30 da manhã no stand de vendas. O stand só abria às 9 horas da manhã. Então eu ficava até às 9 esperando o stand abrir. E no finalzinho do dia, alguém tinha que me dar carona para eu poder ir até uma avenida, pegar um ônibus, e eu pegava 4 ônibus para poder chegar em casa. Então eu demorava cerca de 3 horas todos os dias para chegar em casa. Mas eu trabalhava de segunda a segunda, das 9 horas da manhã, a hora que o stand abria, até as 7 horas da noite, a hora que o stand fechava. Isso quando não tinha cliente que passava o horário do atendimento. No caso, até essa cliente que eu fiquei até as 9 horas da noite, aí era aquilo: irmão, consegue vir aqui me buscar? Amiga, você consegue passar aqui e me dar uma carona, porque hoje eu vou ter uma cliente para atender até mais tarde. Mas assim, eu nunca levei essa dificuldade no sentido negativo do negócio. Aí que tá. A minha mentalidade na época era o seguinte: eu só preciso passar por esse processo. Eu só preciso passar por esse processo. Porque depois que eu passar por esse processo, eu realmente vou estar muito bem. Então eu entendia que aquilo só fazia parte do processo. E eu precisava só ter força para passar esse processo. Então, assim, apesar da dificuldade, das limitações, eu nunca enxerguei com uma forma negativa. Ou que a profissão não iria me retribuir nas horas trabalhadas, na dedicação. Então, assim, para mim era algo muito bem resolvido dentro da minha cabeça. Para mim não tinha problema em relação a isso. E realmente foi essa força, foi essa mente talvez já preparada para essa dificuldade e principalmente a minha fé. Porque a minha fé do início, a minha fé do meio e a minha fé até hoje. É ela que determina para onde eu vou, como eu vou chegar lá.
E apesar de toda a dificuldade, eu não consigo parar, porque eu sei que Deus tem algo preparado para mim. E que ainda é só o começo, apesar de 15 ainda anos. É só o começo. É. Você falou de uma preparação mental, mas existe a parte financeira. Uhum. Quando você fala que uma venda te pagava 2 meses de trabalho, do seu antigo trabalho. Uhum. Você falou que levou 3 meses só fazendo ligações e depois, quando você de fato começa a trabalhar, você leva 15 dias para fazer a primeira venda. Uhum. Então, a gente está falando, na verdade, de 105 dias. Não são 15 dias para fazer a venda. Porque tem os 90 mais os 15. E como que como foram esses 3 meses no sentido de saber que você vai trabalhar e não vai ter lucro, não vai ter receita, não vai receber nada? Você já tinha juntado um dinheiro? Não. Porque hoje a gente se depara com 2 tipos de profissionais. Tem pessoas que estão em ambientes de trabalho que talvez até gostem do trabalho, mas ele não remunera de uma forma como ela gostaria. O trabalho é legal, o pagamento não. E aí a pessoa vai se preparando, vai namorando ali o mercado imobiliário, vai vendo que o amigo ali ganhou 20, 30, 50 mil de comissão e que de repente está com um carro novo e viagem, isso e aquilo, aí a pessoa começa a se organizar. E ela junta um dinheiro e ela fala assim, eu tô pronto para ficar 3 meses, 6 meses sem receber R$1. Essa é uma realidade. E tem a pessoa que ela entra já com dívida, no desespero, ela entra precisando do dinheiro para ontem e que também, de repente, ela pode ficar 2, 3 meses sem receber, sem ter uma receita. Como que foi vamos colocar esses 6 primeiros meses? Nesse sentido, houve alguma preparação? Você falou que pegou dinheiro com a agiota para tirar o Cresce, mas e para sobreviver? E para comer? E para ter a locomoção? Enfim, ter roupa para trabalhar? Porque hoje uma dor, por exemplo, do mercado é você tá alinhado o tempo todo, dependendo do segmento que você trabalha. A gente sabe que faz parte do negócio, é um investimento. E não é barato você estar o tempo todo bem, com roupa boa, e não ficar repetindo roupa. E tem questão de rede social, aí tem ego, tem muita coisa envolvida. Mas como que foi nesses primeiros 6 meses lá, no sentido financeiro mesmo, de preparação? Bom, eu não tinha nenhuma reserva, eu não tive nenhuma preparação. Na verdade, eu acho que a minha única preparação, eu só tinha a minha fé. E eu não via, eu não ficava observando, eu não ficava imaginando. Eu apenas foquei em mim mesma. Então, os meus primeiros 6 meses, ou talvez os meus primeiros 3 meses, que foram os meses que eu não podia vender, que na verdade, talvez nesses primeiros 3 meses as pessoas elas já desistem, porque você vai com uma expectativa. Eu fui com uma expectativa de que eu poderia vender. E depois a gente entendeu, porque eu não conhecia do mercado, então eu não entendia como funcionava o processo de não poder vender se você não tiver o seu estágio. E ainda só podia ficar no salão de vendas se a pessoa que assinava o meu estágio estivesse presente, porque se o Cresce batesse também, teria problema. E na época a gente não sabia, e a pessoa que era o meu gerente, como eles eram de São Paulo, eles também não sabiam como funcionava aqui em Campo Grande. Então isso pra gente também foi uma novidade. Porque na época eu fui a primeira corretora de Campo Grande a trabalhar nessa equipe, porque todos eram de São Paulo. Então, eu não tive nenhuma preparação, nenhuma reserva, eu não me programei, até porque não tinha como eu me programar em relação a isso, porque realmente eu ganhava um salário muito, muito baixo, não tinha nem como eu ter essa preparação. Mas eu tinha a convicção realmente de que Deus iria fazer o sobrenatural. Então, eu realmente me apeguei em relação a isso. Eu não observava se as pessoas estavam prosperando, se elas não estavam prosperando. Eu realmente foquei somente em mim. O que eu precisava fazer para poder sair daquela situação? O que eu precisava aprender para poder sair daquela situação? Então, nesses 3 meses, a única coisa que eu foquei para eu poder começar a vender é como vender. Como conversar com o cliente, como fazer simulações, de que forma me posicionar, para que quando eu pudesse atender, eu conseguisse já fazer a venda.
Então, esses 3 meses eu só foquei nisso. E assim, graças a Deus, na época eu morava com os meus pais. Então eu não pagava um aluguel, eu não pagava uma água, eu não pagava uma luz, tinha comida dentro de casa, então eu não tinha essa preocupação. Eu tinha a preocupação de dar um sentido para minha vida, mas eu não tinha a preocupação de não ter Uma um teto responsabilidade de fato financeira dentro de casa. Então, assim, de uma certa forma, eu poderia ficar sem vender esses 3 meses, no sentido de não ter essa obrigação de pagar aluguel, comida, enfim. Mas eu tinha uma responsabilidade de transformação de vida, a minha vida. Então, nesses 3 meses, a única coisa que eu me preocupei realmente era em aprender. Eu só queria aprender como fazer a venda. Porque eu já sabia que o meu maior medo era não conseguir vender. Então, o que eu precisava? Aprender a vender. Então, nesses primeiros 3 meses, eu só foquei somente nisso. E quando você pergunta na questão da roupa, eu não tinha. Tanto é que no meu primeiro ano de corretagem, porque qual foi a minha oração? Deus, eu preciso que o Senhor mude a história da minha vida, porque eu preciso ajudar a minha mãe. A minha mãe, a gente vem de uma família muito simples, então minha mãe trabalhava numa escola, e nos tempos vagos, a minha mãe fazia bombom e ovo de Páscoa. Na época da Páscoa, ela fazia ovo de Páscoa, e fora da Páscoa, ela fazia bombons para vender na escola. Então, minha mãe ficava até de madrugada produzindo aqueles bombons. No outro dia, ela acordava às 5 horas da manhã, porque às 6 ela já precisava estar na escola. Vendo aquela vida, eu falei, eu preciso prosperar para poder dar uma vida melhor para minha mãe. Então, a única coisa que eu foquei foi somente nisso. No meu primeiro ano de corretagem, eu tinha uma calça jeans. Porque na época que eu trabalhava no shopping, as roupas elas não eram apropriadas para aquele segmento que era trabalhar no estande de vendas, enfim. Então eu tinha uma calça jeans só. E eu trabalhei um ano inteiro com essa mesma calça jeans. Eu ia todos os dias com essa mesma calça jeans. E eu nunca pensei, nossa, o que as pessoas estão pensando? Nossa, será que as pessoas estão comentando alguma coisa? Para mim isso não existia. Eu foquei tanto em mim que o resto não me importava em nada. Nem chegava. Essas conversas nem chegavam até mim. E eu lembro no meu aniversário, em abril, meu pai falou bem assim para minha mãe: Beth, eu vou dar um presente para Giovana de aniversário. Porque meu pai, ele só dava uma vez no ano um presente. E era sempre limitado a R$100 esse presente. Para todos os filhos. E meu pai falou bem assim pra minha mãe: eu vou dar um presente de aniversário pra Giovana, porque a Giovana vai todos os dias trabalhar com a mesma calça. Então eu vou dar R$100 pra ela poder comprar uma calça jeans para ela poder ir trabalhar. E a minha troca de calça jeans foi exatamente esse presente que meu pai me deu. Eu fui, peguei esses R$100, eu paguei R$120 na calça. Minha mãe me deu mais R$20. E peguei esse dinheiro e comprei uma outra calça jeans. Então eu revezava entre 2 calças jeans. E pra mim tava tudo bem. Já tava no luxo, já. Eu não tinha problema em relação a isso. Porque eu precisava... Qual foi o meu primeiro pensamento? A gente vai pro que é prioridade e depois você vai para as outras coisas. Qual que era a minha prioridade naquele momento? Era sobreviver. Eu precisava aprender para poder sobreviver naquele local. Qual foi o meu segundo pensamento? Eu preciso de um meio de locomoção, porque se eu não tiver um meio de locomoção, eu não vou conseguir sustentar isso aqui por muito tempo. Então, meu primeiro foco, aprenda. Meu segundo foco, compra alguma coisa para você poder ir e vir. Então, primeiro eu aprendi, comecei a ganhar um dinheiro. Minha mãe saiu do trabalho dela, eu pagava um salário para minha mãe todo mês. Meu terceiro objetivo foi comprar uma moto, porque eu não tinha dinheiro para comprar um carro, então eu precisava comprar alguma coisa. Aí eu comprei uma bis, só que eu não tinha CNH, porque eu não tinha dinheiro para tirar uma CNH. Ou um ou outro. Só que daí o que eu fiz? Eu tinha um amigo meu que tinha CNH e não tinha meio de locomoção, que era um amigo que trabalhava no shopping, inclusive. O que eu falei pra ele? Eu falei, você fica com a minha moto, só que você me leva e me busca. A sua obrigação é o horário que eu te ligar, você precisa estar disponível pra me buscar. E ele ficava com a minha moto e ele me levava e me buscava. Então ali eu já tinha resolvido uma parte da questão. Pra depois eu pensar em roupa, pra depois
depois eu pensar em computador. Tanto é que o meu notebook era da minha irmã. Eu fiquei, acho que uns 2 anos usando aquele notebook. Ela me emprestou porque ela não usava. E o restante eu fui me adaptando, conforme foi a necessidade, eu fui me adaptando e fui ali tendo as prioridades. Qual que era a primeira prioridade, segunda prioridade, e assim eu fui melhorando. Cada ano que se passou, fiquei nessa construtora durante 5 anos. Ela foi literalmente uma escola para mim. Foi, na verdade, não somente uma escola, foi uma faculdade, uma pós-graduação. E eu sou grata por esse tempo ali, porque eu realmente aprendi muito sobre o mercado imobiliário. E você falou de passos, né? Então teve esses primeiros passos. E quando você sai da construtora, quais foram os passos? O que você planejou? O que você pensou? Qual que foi o motivo da saída de fato? Uhum. E até pra gente trazer para uma realidade já mais presente. Atual, né? Na época, eu saí em 2015 dessa construtora. Eu só saí da construtora porque essa construtora ela foi embora. Ela fez os lançamentos aqui, ela entregou os empreendimentos e ela não tinha mais interesse em lançar novos produtos aqui. Em 2015, nós estávamos numa época do mercado imobiliário muito difícil. Então, nós estávamos sofrendo ali uma bolha imobiliária, onde os bancos não estavam dando crédito. A pessoa tinha o perfil, assim, excelente para poder comprar, mas o banco não estava liberando crédito porque não tinha verba. Então, as pessoas estavam passando dificuldade dentro do mercado imobiliário. Como eu tinha uma reserva, o que eu pensei? Eu preciso abrir alguma coisa, senão eu vou passar dificuldade dentro do mercado. Na época, eu abri uma pizzaria em 2015. A pizzaria ela foi até 2017. Ainda com a pizzaria, eu fazia algumas vendas, o que aparecia, eu fazia essas vendas. Só que em 2017, eu entendi que também a pizzaria já não estava mais fazendo sentido. Era uma demanda muito desgastante, realmente não era mais o que eu queria para mim. Em 2017, então, eu resolvi abrir um escritório imobiliário. Junto com uma outra sócia, a gente abriu ali na Avenida Guaicurus uma portinha, literalmente uma portinha na Avenida Guaicurus, porque a Avenida Guaicurus, que era próximo da nossa casa. Então, assim, até mesmo pela questão de transporte, gasolina, enfim, tentando reduzir o custo, assim, para o menor possível. E ali eu iniciei o escritório Giovanni Oliveira. Era um escritório imobiliário Giovanni Oliveira, mais o nome da minha antiga sócia. Nós éramos sócias apenas para dividir as despesas ali do escritório, né? E ali eu comecei. Quando eu voltei, que eu voltei como um escritório imobiliário, porque na época eu não tinha nenhuma imobiliária que eu falava, nossa, eu vou trabalhar nessa imobiliária, faz sentido. Para mim, não, naquela época não estava fazendo nenhum sentido, nenhum outro local. Eu acho que também não tinha o peso que tem hoje, né? Não tinha. A relevância, a questão de posicionamento, de acesso, de próprio brand mesmo, marca, Sim. marketing, enfim. Sim. Eram mais pegada escritório mesmo, uma coisa mais antiga. Não tinha essa... Por isso, para mim, não estava fazendo muito sentido, porque eu falava, trabalhar dessa forma não é o que eu quero agora. Sim. E tudo eu vejo a mão de Deus, tudo eu vejo que é Deus. Porque eu vendi a pizzaria, nós vendemos ela de porteira fechada, só que antes de eu vender a pizzaria, eu fiz uma venda de um terreno lá no Alphaville. E essa comissão do terreno do Alphaville foi a comissão que eu tinha para poder abrir esse escritório. Foi o único dinheiro que eu tinha realmente. Porque a venda da pizzaria foi só para pagar as dívidas da pizzaria. Então eu não tinha renda. Eu tinha um carro, tive que vender esse carro, tive que pegar um carro, assim, num valor bem menor, porque eu tinha que reduzir 100% dos meus custos ali para conseguir continuar ali caminhando. E quando eu fiz a venda desse terreno, peguei esse dinheiro, vi uma publicação no Facebook, porque na época nem era tanto Instagram, assim, dessa minha sócia, perguntando se tinha algum corretor que tinha vontade de abrir um escritório em parceria com ela. Aí eu fui conversar, falei, sobre essa publicação sua, assim, numa questão de curiosidade mesmo.
Ela falou, meu Deus do céu, Giovana, se for com você, é com você. E ela meio que, ela falou, é com você, eu tenho certeza porque eu gosto de você, sei do seu trabalho, sei da sua índole, sei do seu caráter. Porque eu já estava há muitos anos, assim, dentro do mercado imobiliário. E eu nunca, graças a Deus, eu não tenho nenhuma ponta solta por onde eu passei, sempre executei da melhor forma possível, sempre tento ser a mais honesta possível com os meus clientes. Então, em relação a isso, até com os companheiros de profissão, eu sempre fui muito honesta. E ela falou, porque nós havíamos trabalhado nessa construtora uma época junto, não na mesma imobiliária, porque ela era de uma imobiliária e eu era da construtora, né? Mas tínhamos ali Tinha uma um certa relacionamento. amizade, aham. Aí ela falou, é com você, é com você. Eu falei, não, vamos pensar sobre isso. Ela falou, não, amanhã. Amanhã eu tenho um ponto, eu já vi esse ponto, quero te mostrar esse ponto. Ela era muito assim, Já tava decidida, né? Aí nós fomos lá, olhamos esse ponto. Aí ela e o marido dela, não, nós vamos fazer isso, que nós vamos. Já estava tudo muito, muito resolvido. Aí eu falei, então vamos. E ali a gente alugou. Naquele dia a gente alugou o ponto, reformamos esse ponto, usei esses 5 mil, ela mais 5 mil. Foram esses 10 mil que nós começamos ali. Só que eu não tinha clientes, porque eu simplesmente não estava mais dentro do mercado. E essa minha sócia, ela vendia muito terceiro. E era um entre sai de construtores, vendendo toda semana. Eles vendiam assim 4, 5 casas de terceiro por mês. E eu falava, meu Deus, como ela consegue fazer isso? E eu perguntava pra ela, ai, como que você consegue fazer tal coisa? Ela falou, não, pode. Assim, ela não gostava de explicar. Ela não quis me ensinar. Talvez ali foi um divisor, assim, no sentido de ou você aprende novamente, ou você vai morrer na praia. Aí ela falava, não, se você quiser, você pode fazer o seguinte, você pode publicar os meus imóveis na sua rede social, e quando você tiver um cliente, eu divido a comissão com você. Aí eu falei, não, então tá bom, mas como eu não tinha imóvel nenhum, eu falei, vou começar dessa forma. E eu comecei desse jeito. Aí começou a surgir clientes. Aí eu comecei a entender. Tinha dias que eu saía do escritório, eu ia para casa chorando, porque eu falava, Deus, o que que eu não estou fazendo? Por que é que as coisas elas não estão caminhando? Porque eu, de novo, voltei à dependência 100% de Deus. E eu lembro que eu ia para esse escritório, eu ia às vezes na banguela no carro, porque eu não tinha gasolina. Então a minha forma que eu achava que eu estava economizando era fazendo desse jeito. E comecei. Aí um dia um cliente falou bem assim para mim: Giovana, eu tenho um apartamento, você quer alugar ele? E eu nunca tinha trabalhado com locação. E as pessoas falavam, ah, locação não dá dinheiro, locação é muito trabalho, locação dá muito problema. Só que eu precisava de uma forma de sobreviver, porque não dava para depender 100% das vendas, porque tem mês que você vende, você vai receber dentro daquele mês, como tem mês que às vezes, dependendo do processo, às vezes vai demorar 2, 3 meses para receber, porque se for financiamento não é no mesmo mês. E nessa época eu já morava sozinha. Eu morava sozinha, então tinha despesas com financiamento de apartamento, água, luz, comida, tudo. Era 100% a minha responsabilidade. Aí eu pensei, eu preciso arrumar algo que me faça ter pelo menos uma renda para cobrir esses custos, que são os custos naturais mesmo, né? E comecei a fazer essa locação. Esse meu cliente falou, você aluga? Eu falei, alugo. Falei, eu preciso de um jeito de arrumar uma forma de ganhar um dinheiro para poder pagar os meus custos. Falei, alugo. Aí ele falou, então tá. Aí ele falou, você consegue ir lá para olhar o apartamento? Falei, consigo. Fui lá no apartamento. E esse meu cliente falando, isso. Eu falava, gente, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E eu firme, não, dá para fazer. Não, vamos fazer, vamos. Sem entender exatamente, absolutamente nada do que ele estava falando. Meu cliente era mais entendido do que eu mesmo sobre o negócio. Então, eu mais aprendi na hora dele me mostrar como faria, mas tendo a posição ali, o posicionamento de que estava entendendo o que ele estava falando. E saí dali com a chave do apartamento para poder alugar. Eu falei, bom, agora eu preciso alugar. Aí anunciei, na época, a nossa maior fonte, era onde mais vinha cliente, era do Facebook. Até porque eu nem tinha dinheiro para pagar em Infoimóveis ou LX, nem tinha, só tinha para poder fazer no Facebook mesmo. E anunciei ele no Facebook. E começou a vir assim,
muito cliente atrás. Eu não dava conta de responder aqueles clientes. Eu sei que eu aluguei aquele apartamento, acho que 1 ou 2 dias eu aluguei o apartamento. Mostrei o apartamento, a pessoa falou, vou ficar com esse apartamento. Aí eu falei, bom, vai ficar. Falei, e agora? Como que eu vou fazer? Contrato? Qual é a garantia? Próximo passo. Aí eu liguei para um conhecido meu que trabalhava com locação. Liguei para ele e falei, olha, como que funciona a locação? Eu falei, qual que é o seu contrato? Falei, eu preciso realmente de uma ajuda. Se você puder me ajudar, eu falei, eu sei que você pagou para ter esse contrato. Eu sei que para tudo isso você, né, foi em busca, pagou advogado, enfim. Eu falei, mas se você puder me ajudar. Aí esse meu amigo falou, não, fica tranquilo, eu vou te mandar agora o contrato. Me mandou o contrato, ele falou, olha, eu faço por calção. Funciona assim, um calção me ensinou ali, né, meio por cima, mas só para eu poder ter um início ali. E fiz a minha primeira locação. Quando eu fiz a minha primeira locação, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui realmente dá para fazer. Aí dessa primeira locação, como as pessoas viram a minha publicação, porque nessa época, quase nenhum corretor falava no Instagram, falava no Facebook, gravava vídeo. Era muito engessado aos portais, né? Muito preso Só ao que era o tradicional. tinham muita vergonha disso. E quando eu comecei a fazer essa forma de publicação, eu comecei a ter muita gente vindo atrás de mim. Então eu comecei a ter pessoas me buscando para poder deixar seus imóveis. Aí eu consegui ter realmente uma base ali de imóveis, tanto para venda quanto para locação. As pessoas começaram a me indicar, porque elas começaram a me conhecer. E eu falei, tá aqui, o negócio tá aqui. E eu tinha muita vergonha de gravar vídeo no começo. Eu colocava aqueles filtros de óculos escuro, porque eu falava, eu não consigo ver meu olho, parece que meu olho tá esquisito. Enfim, mas eu falava, eu preciso destravar disso aqui, eu preciso destravar. Comecei mostrando os imóveis só com o meu dedinho mesmo, falando a minha voz e o meu dedinho, depois o meu rosto. E aí o negócio foi caminhando. Aí começou a vir imóveis, eu comecei a não dar conta da demanda, eu realmente não dava mais conta de responder. Era muito cliente, muita gente procurando. Até que eu falei, bom, para eu conseguir crescer, eu vou precisar contratar alguém para ser minha secretária. Aí eu pensava, mas quem sou eu para poder ter uma secretária? Como que eu quero ter uma secretária tão pequenininha que eu sou aqui? E contratei uma pessoa. Aí quando eu contratei essa pessoa, ela começou a me ajudar nas publicações, a responder, e o negócio começou a caminhar. Você acha que esse start na locação foi o momento mais decisivo da sua trajetória? Foi. Em relação ao que você já tinha vivenciado, apesar de ter tido um momento ali de glória, vamos dizer assim, na construtora, mas depois é como se tivesse que recomeçar. Zerou. E fazer tudo de novo. E a partir dali, onde as coisas começaram a caminhar, foi aumentando a equipe, estrutura, a assessoria jurídica, financeiro, de repente um prédio maior. Quando é que você ficou sozinha de fato? Porque até o momento você estava falando ali de uma sociedade para você ter o seu negócio. Quanto tempo levou dessa sociedade até você ter o seu negócio de fato? Levou 2 anos. Foram 2 anos até eu entender que eu precisava sair dessa sociedade, porque eu não estava conseguindo crescer. Como as coisas começaram a crescer muito, eu precisava de espaço, eu precisava contratar pessoas. E as pessoas que estavam comigo, elas não estavam me permitindo crescer dessa forma. Desenvolver como deveria. Né? Porque nós dividimos, então, o aluguel, e o aluguel era proporcional à quantidade de mesas que você tinha dentro do espaço. Então, eu já pagava um pouco a mais, porque eu tinha 2 mesas, por ter a minha secretária. E eu falei, eu preciso de mais uma pessoa. Aí, eles não deixaram eu ter esse terceiro mesmo, eu querendo pagar um pouco mais do aluguel, da despesa. Aí, ali, eu entendi que, então, eu precisava romper, no sentido de realmente bater no peito e falar, vou sozinha. É o meu negócio agora. É o meu negócio agora. Aí foi quando eu entendi. Depois de 2 anos, primeiro, a gente saiu da Guaicurus, porque eu já não queria mais, porque eu falava, não tem como eu permanecer aqui, não tem como eu crescer aqui. E aquilo tava me incomodando. Aí a gente foi pro centro, porque eu falei, eu preciso ir pro centro por conta da locação.
Fui pro centro, aí no centro a gente ficou mais um ano dividindo sala ali. Eu falei, não tem como, porque eu não tô conseguindo crescer, porque eu não tenho espaço. Aí peguei uma sala sozinha, com 2 mesas, 2 cadeiras, porque a gente tinha mobiliado a outra sala. Só que para não dar problema, eu falei, gente, eu não quero prejudicar ninguém. Então vocês podem ficar com tudo isso daí, eu vou começar aqui sozinha. Levei as minhas 2 mesas, minhas 2 cadeiras e comecei ali sozinha. E a locação, ela foi um divisor de águas no sentido de aprender a fazer negócios. Porque a locação, apesar das pessoas falarem que a locação, é só uma locação, eu não gosto de locação porque ela dá muito trabalho. A locação, ela te ensina a fazer negócios. Porque aí sim você aprende a entender se realmente o imóvel ele é rentável ou se ele não é rentável. Você entende sobre localização, você entende sobre valor, compra, Valorização. venda. Ali realmente eu falei, agora eu entrei para o game do negócio. Até então, quando eu trabalhei para construtora, eu vendia imóvel para consumidor final. Ou seja, eu vendia por uma necessidade da pessoa precisar ter uma moradia. Mas eu não vendia o imóvel como uma fonte de renda, um negócio. De fato. Uhum. E a locação, ela me permitiu aprender sobre negócios. Aí eu comecei a entender o mercado imobiliário de uma forma totalmente diferente, através da locação. E se a gente pegar desde o primeiro momento ali na construtora, estagiária, até você ter o seu negócio de fato sozinha, onde você começou ali com as 2 mesas, foram quantos anos exatamente? Foi de 2000, eu entrei na construtora em 2010, eu saí da construtora em 2015, eu abri o escritório imobiliário em parceria com uma sócia em 2017, em 2019 eu comecei a ser sozinha. Então foram 9 anos. 9 E anos. tem gente que acabou de começar com 9 meses, já quer ter uma estrutura, já quer ter um negócio e acha que vai dominar a cidade. É claro que a rede social, ela engana muito. Porque você entende que, não, então eu sou capaz, fulano de tal fez tal coisa. Talvez entra naquilo que você me perguntou ali no início. Você vendo as pessoas com carro, troca de carro, faz isso, faz aquilo. Você fala, eu vou viver isso daí? Se fulano de tal tá fazendo, eu também vou fazer. Só que às vezes a gente esquece que para tudo isso existe um processo. Existe um processo de aprendizado, existe um processo de dedicação, existe um processo de humildade, porque o mercado imobiliário, ele é feito de pessoas que têm um coração ensinável. Se você não está disposto a aprender e a pagar o preço para aprender, dificilmente você vai conseguir romper dentro desse mercado. E como que foi a transição? Porque até então você falou, era o escritório Giovanni Oliveira. Quando veio a transição para housing, de fato, housing, negócios imobiliários? Como que isso aconteceu? Aconteceu que você entrou na operação em 2021. O Leandro entrou na operação em 2021. O Leandro veio de um mercado muito diferente, que era o Leandro era personal. Nós nos casamos, né? Nós começamos a morar junto em 2021. E até então era tudo muito bem resolvido entre a gente. Você com a sua profissão, eu com a minha profissão, e tava tudo certo. Até porque você era muito bem sucedido dentro da sua profissão. E ali pra gente tava tudo certo. Só que quando você de fato entrou pra a igreja, entendeu que talvez o propósito de Deus seria outro, e a gente começou a ver a empresa de um outro formato, porque até então a empresa ela rodava bem. E eu costumo dizer também que até antes de você vir um pouco para a operação, que foi quando a gente teve a perca do meu pai. Ali também foi um divisor de águas da minha vida. Porque naquele momento, em meio à questão do luto, do sofrimento, eu tinha uma única possibilidade, me transformar em tudo que meu pai um dia sonhou que eu seria. E ali eu falei, eu vou fazer essa empresa dar certo. Essa empresa vai dar certo. Porque até então era o seguinte, tá pagando as minhas contas, eu já rompi, eu já tô vivendo uma outra vida. Tinha uma certa estabilidade que não existia, mas parecia que existia. Então, assim, até então tava tudo bem, assim, já tava vivendo um sobrenatural dentro da minha realidade.
E quando meu pai faleceu, aí eu me deparei com isso no pensamento. Eu não tenho mais pai. Meu pai se foi, então eu não tenho essa base ali. E eu preciso fazer isso aqui dar certo. Em memória dele mesmo. Por ele, por tudo que ele acreditou que eu seria. E ali eu falei, isso aqui vai dar certo. Aí começou, e muito legal, porque quando eu me posicionei dessa forma, começaram a vir pessoas também. Porque daí começou a vir corretores querendo trabalhar na empresa, começaram a vir pessoas me buscando. E eu pensava, gente, eu não tenho estrutura para isso, não tem como eu ensinar ninguém, eu nem sei ensinar, eu só sei fazer, eu só faço só. E nessa época nós já tínhamos o comercial, a gente já estava com o jurídico, a gente já estava com o financeiro, mas não tinha nenhuma equipe de vendas ali, porque eu não conseguia dar esse suporte para uma equipe de vendas. Aí a gente, em comum acordo, entendemos que faria sentido você fazer não seria uma troca de profissão, na verdade, mas sim reposicionar no sentido de uma visão realmente. E quando você veio para a operação, veio então agora não é mais Giovanni Oliveira, porque as pessoas têm que entender que isso aqui é uma empresa, não é sobre mim, não é sobre a Giovanni Oliveira. A Giovanni Oliveira foi essa história que eu contei para a gente chegar até a House em Negócios Imobiliários. Então, em 2022, né? Foi em 2022, a gente decide trocar o nome da empresa. E eu tava um dia em casa, um sábado, sem. A gente falou: vamos descansar? Vamos descansar. E eu não consegui dormir, porque algo estava me angustiando ali. Porque, vou entrar na operação, vou entrar na operação. E eu entendi que não dava para ser Giovanni Oliveira. Aí que você acordou, eu falei, a gente vai trocar o nome da empresa, vamos trocar o nome da empresa, vamos te colocar no CNPJ, e a partir de hoje já não é mais sobre mim. É sobre o que Deus vai construir através das nossas vidas. Aí entra a House Negócios Imobiliários. Entra você na operação, entra montando uma equipe, um time de vendas, treinando, capacitando e transformando. Realmente a gente transformou a imobiliária. O prédio ficou pequeno, fomos para um outro ponto. Esse outro ponto ficou pequeno, fomos para outro ponto. Aí veio você com a visão do digital, a visão de treinamento, a visão de capacitação de pessoas. E com isso a gente foi crescendo. Eu queria que você falasse em relação a ser uma empresária, mas ao mesmo tempo ser a corretora. Eu brinquei aqui com a questão do tempo, né? De tem gente que está há 9 meses no mercado e já quer ser uma empresária ou um empresário, já quer ser dono do próprio negócio e ainda não vivenciou algumas etapas que o mercado propõe. Uhum. Mas o que para você hoje assim, é mais desafiador? Fazer a gestão da empresa, estar ali com a equipe. Hoje você está muito à frente em relação à locação, é o que de fato você domina. Sim. E é o que eu gosto muito. Você gosta muito de todas as etapas do processo, desde interno, externo, com Sim. proprietário, com inquilino, enfim. Toda essa parte, apesar de fazer vendas também, porque o negócio acontece, é natural. Uhum. Criou-se uma base muito boa, muito forte em relação a imóveis, aos próprios clientes em si, e também ao posicionamento. Mas como fazer esse equilíbrio, essa divisão entre ser corretora e ao mesmo tempo ser uma gestora, uma empresária, estar ali num cargo de liderança, de dar orientação. Como que você divide isso hoje em relação à sua rotina? O mais difícil, eu acho que é fazer a gestão de pessoas. Esse é o mais difícil. E talvez seja o mais difícil porque é você tentar fazer as pessoas terem a visão que você tem sobre o negócio. Porque a visão, quem entregou, foi Deus que entregou para você. Então, quem tem essa visão é você. O que a gente tenta passar é essa visão. Só que nem todo mundo está preparado para essa visão. Principalmente em uma geração onde as pessoas elas não têm nenhum tipo de comprometimento. Então, talvez, ou o que eu acredito ser o mais difícil, não é fazer vendas, não é realizar locações, não é conversar, não é falar sobre a possibilidade de um negócio sobre aquele imóvel, mas sim fazer gestão de pessoas.
Então, hoje, para mim, o que é mais difícil não é ser corretora, muito pelo contrário. Eu sou corretora 24 horas por dia. Aonde eu chego, eu gosto que as pessoas saibam disso, porque realmente a corretagem ela mudou a minha vida. Mas o que é mais difícil é fazer a gestão de pessoas mesmo. E eu tento conciliar no meu dia um período para fazer a gestão ali, a administração, o suporte para a locação. E o outro período eu tento fazer a questão das vendas realmente. E hoje, como que você consegue trazer, assim, traduzir o diferencial da housing, da Giovanni à frente da locação dentro desse mercado que você disse ali um período as pessoas não olhavam, hoje já começa a ter uma percepção diferente, porque quando você fala que você começou a entender de negócios, você começou a entender sobre esse universo de investimento. Hoje, cada vez mais, com a questão de informação, de acesso, as pessoas têm entendido um pouco mais sobre educação financeira, apesar de ser ainda muito limitado a um público, a gente sabe que é uma bolha, não dá 4, 5% da população brasileira que tem entendimento sobre investimento. Sim. Mas fala-se muito hoje sobre rentabilidade, sobre renda passiva, sobre ter o seu dinheirinho do aluguel. O que você traz de diferencial, Giovânia e Giovânia Housing, para que você tenha essa carteira de clientes, porque você construiu uma carteira muito boa, sozinha, numa época que não tinha tanta informação como tem hoje. Mas o que diferencia hoje a Housing nesse sentido, o que você faz ali em relação à locação? Bom, eu poderia dizer, assim, com toda convicção, 100% de certeza, é o quanto eu amo o que eu faço. Eu não faço pelo dinheiro. Eu faço porque realmente transformou a minha vida. E quando eu digo transformou a minha vida, eu não estou falando no sentido financeiro. Eu estou falando no sentido que dinheiro nenhum paga, que é educação, acesso. E quando eu falo acesso, eu não estou falando acesso a lugares. Eu estou falando acesso a informações realmente. Quando eu falo que eu saí do shopping, que eu vendia calça jeans, roupa, o meu acesso a conhecimento ele era limitado. Eu poderia até buscar um conhecimento. Eu poderia talvez estudar naquela época, mas aonde eu iria colocar esse conhecimento? Em lugar nenhum. Não teria para onde colocar esse conhecimento. E o mercado imobiliário, ele me ensinou. Ele me ensinou sobre, basicamente, um pouquinho de cada profissão. Então, eu sei um pouquinho sobre direito, eu sei um pouquinho sobre finanças, eu sei um pouquinho sobre arquitetura, eu sei um pouquinho sobre engenharia, eu sei um pouquinho de várias coisas que compõem um imóvel. E não no sentido do imóvel pronto, mas até esse processo desse imóvel. Então, o que eu diria, o nosso grande diferencial como empresa é realmente a gente amar o que a gente faz. Então, quando eu pego um imóvel de locação, a minha responsabilidade sobre aquele imóvel é como se realmente ele fosse meu. Então, eu cuido, eu zelo dele como se realmente ele fosse meu. E não como se ele fosse mais um imóvel dentro da nossa prateleira ali de anúncios ou de administração. Tanto é que os nossos clientes hoje, eles são clientes de muitos anos. São clientes que renova e renova e renova, porque o nosso cuidado, o nosso zelo, a forma como nós olhamos aquele patrimônio é realmente como se fosse um patrimônio nosso. Eu tenho para mim que todos aqueles imóveis ali que nós administramos, que hoje, graças a Deus, não é pouco, é como se eles fossem todos nossos. Então, Sim. eu gosto e eu sei exatamente, gente. Eu sei cada imóvel, eu sei o que tem em cada imóvel. Eu lembro, eu entro no imóvel, eu lembro, esse imóvel foi alugado de tal jeito, a cor, a pintura dele era de tal jeito. Porque realmente, cada captação que eu faço, cada imóvel novo que entra para nossa carteira de locação ou de venda, eu realmente recebo como se fosse nosso, um patrimônio nosso. Então, eu zelo pelo aquele patrimônio como se fosse nosso. E tem algo hoje que
eu podendo fazer parte, né, do negócio, estando presente, apesar de eu estar mais à frente de um outro segmento da parte comercial, vendas, não no sentido do comercial locação, mas eu consigo perceber vários feedbacks. E ontem, inclusive, a gente está numa conversa, você falou assim, a gente vendeu um imóvel para um cliente que ele tinha um aluguel de R$900 e a gente alugou ele por 1.900. Isso complementa muito o que você acabou de falar, mas eu queria que você usasse esse exemplo para poder trazer essa percepção para quem está ouvindo, acompanhando, e entender esse cuidado. Porque além de você fazer a venda, você deu solução para que aquela rentabilidade aumentasse. Então, deixa de ser simplesmente o compra e venda, o anúncio, faz captação, faz o anúncio e aluga e só. Porque existe todo esse cuidado, todo esse zelo que você citou, mas eu queria que você trouxesse de forma clara, prática, como é que isso acontece. No sentido de todo o processo, desde a captação, da vistoria, de que forma que isso é feito, quando precisa ter reparo, como é que faz, manutenção, vistoria de saída, todo o processo. E aí cita esse exemplo aí de que você gerou uma oportunidade para um cliente, para ele entrar para a carteira de locação, para ele poder ter renda, ele fazer parte do nosso negócio também, e que você trouxe uma solução para que ele pudesse aumentar a rentabilidade dele. Bom, a questão da locação, até no início, e isso é algo que a gente executa há muitos anos, quando eu falo a gente, porque graças a Deus hoje nós temos uma equipe, então nós temos equipe de pintor, nós temos equipe de elétrica, hidráulica, toda a manutenção que é devida no imóvel, graças a Deus hoje nós temos uma equipe. Só que se a gente imaginar, eu tô falando aí de 2017, quando eu comecei na locação. Naquela época eu não entendia nem como fazer a locação, muito menos de como ter uma manutenção devida no imóvel. Então, de fato, eu fui aprendendo com o tempo e aprendendo fazendo o negócio. Quando eu falo isso, eu sei assim, eu olho para uma foto, uma infiltração. Eu consigo entender mais ou menos de onde pode estar vindo aquele problema. Mas eu só consigo compreender porque eu realmente vivi aquilo ali. Foram anos fazendo aquilo. E eu nunca terceirizei isso, porque eu precisava aprender a fazer. Até para hoje poder ter uma equipe para poder fazer elas executarem um serviço que precisa ser feito. Mas quando a gente fala no sentido de trazer com que aproveitar esse imóvel 100% dele, a gente precisa ter um olhar para aquele negócio. Então, o meu olhar qual que é? Quanto esse imóvel consegue ter o 100% dele de rentabilidade? E quando eu falo esse 100%, a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa conhecer o mercado onde a gente atua. Ou seja, eu conheço muito de Campo Grande, porque eu atuo há 15 anos em Campo Grande. Então, se a gente colocar hoje o que a gente tem de imóveis sobre a nossa administração, praticamente nós estamos em todas as pontas de Campo Grande. É difícil um condomínio hoje que a gente não tenha pelo menos uma unidade que a gente faça a administração. E todas as administrações que a gente faz, eles basicamente estão no seu 100% ali de rentabilidade realmente. Porque quando eu vou pegar um imóvel, já começa pelo seguinte ponto. Hoje, os corretores, eles estão, eu não diria, talvez preguiçosos fosse uma palavra muito forte, mas talvez a melhor palavra para a gente conseguir traduzir. Como os proprietários, eles mesmos fornecem as fotos, quase todos os proprietários, porque o cara também tem um interesse muito grande em alugar, em vender aquilo ali, então ele mesmo está produzindo seu material. As pessoas, elas não estão indo mais conhecer aquele imóvel. Ela não sabe o que tem naquele condomínio, ela não sabe por quanto foi vendido anteriormente uma unidade, por quanto que está alugando hoje. Vamos imaginar o seguinte, quando eu vou pegar um imóvel para alocação, vamos imaginar que eu não tenho nenhum imóvel naquele condomínio ali. Eu não vou cru para poder pegar aquele imóvel. Eu faço uma pesquisa de mercado, porque eu preciso entender por quanto que estavam alugando aquele imóvel e o que é que tem no imóvel para justificar aquele valor de aluguel. Por quanto que estão vendendo o imóvel ali? Porque a venda, o valor do aluguel, ele está relacionado a quanto que vale aquele patrimônio.
Então eu preciso fazer pelo menos esse pequeno estudo de mercado ali, de campo, para não poder chegar cru. E todos os imóveis eu quero conhecer todos, porque eu quero imaginar eu quero conhecer. Fica próximo de qual mercado? Tem escola próximo? Qual avenida? Como que é essa avenida? É larga? É uma avenida com as ruas estreitas? Como que é? Porque isso tudo influencia no valor do imóvel. Não é o tamanho apenas desse imóvel e o que tem nesse imóvel. Tudo em volta dele vai influenciar no valor final de aluguel. E eu sou muito clara com os meus clientes no sentido seguinte: talvez não seja nenhuma clareza, e sim um conhecimento. Então, quando eu vou conversar com o proprietário, eu vou falar para ele: olha, isso a gente vai pegar tanto de aluguel do jeito que tá. Mas se nós fizermos isso, são pequenos detalhes, pequenas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode aumentar e muito a potência daquele imóvel, o valor de rentabilidade dele. Aí quando a gente fala, foi o que você acabou de me dizer, muito se fala sobre rentabilidade, muito se fala sobre valorização, muito se fala, mas quem realmente conhece sobre tudo isso que está falando? E vive, né? Porque assim, uma coisa é eu falar sobre algo que tá todo mundo falando. Outra coisa é eu falar sobre algo que eu faço e tenho como provar. Então, quando eu falo, eu tenho como provar, porque eu faço. Entendeu? Então, não é eu falo por falar, eu já faço. Não é faço. só para agradar o ouvido do cliente, né? Muito pelo contrário. Então, eu jogo bem claro. Inclusive, esse caso que você está falando para mim, o antigo dono desse imóvel, ele alugava por X valor, que era os R$900. A gente está falando de um apartamento de segmento econômico, tá? Ele alugava por R$900 esse apartamento. Ele comprou, na época, esse apartamento comigo, só que ele não alugava comigo. Ele mesmo quis fazer a locação, porque ele achava que gastar com uma imobiliária, ele estava jogando dinheiro fora. Então, ele ficou durante alguns anos alugando esse imóvel por R$900. Aí, um dia, ele perguntou para mim: Giovana, o que é que você faz nos imóveis para poder ter a rentabilidade que você está tendo nesse tipo de apartamento? O que eu falei para ele? Eu falei: claro, vamos fazer no seu, deixa comigo e eu faço para você. Ele não quis deixar comigo. Ele falou: não, vou fazer o seguinte, então, para mim não tá valendo a pena, eu vou vender. Eu falei: sem problema. E ele também não quis deixar comigo para venda. Só que Deus, ele é tão bom que eu mesmo que vendi, tive que fazer parceria com um corretor que tava com esse imóvel e vendi para um cliente investidor meu que nem é daqui de Campo Grande. O cara nunca nem tinha me visto. Ele veio pelas redes sociais, pelo Instagram, querendo comprar um imóvel aqui em Campo Grande para poder colocar o dinheiro dele ali e ter uma rentabilidade. E ali a gente começou a conversar. Eu mostrei apenas 2 imóveis para ele e falei: olha, esse estava alugado por X valor, só que se a gente fizer isso, a gente vai alugar por X valor. O que eu fiz foi apenas trocar a cor do planejado da cozinha e do banheiro e pintar o apartamento. Um apartamento que antes estava gerando R$900 de aluguel, ele passou a gerar R$1.900 de aluguel. Por um olhar de alguém que entende do mercado. Então, quando eu vou e falo: olha, eu consigo fazer o seu imóvel ele ter o máximo de rentabilidade nele, é porque realmente o meu olhar é um olhar no sentido que eu conheço o mercado, eu conheço qual é o olhar que as pessoas têm sobre aquele imóvel e, principalmente, alguns pequenos truques que a gente fizer nele, você consegue ter a rentabilidade devida realmente naquele patrimônio. É que entram 2 questões, né? Entra o perfil do cliente, o proprietário nesse caso, porque... Ele acreditou? Não, eu tô falando da outra parte ainda. No sentido da pessoa achar que não faz sentido para ele deixar com uma imobiliária. Porque, nossa, eu vou perder o primeiro aluguel e eu vou perder 10% todos os meses. Só que o quanto ele deixou de perder, tendo só aproveitado 50% dessa locação. Quanto ele deixou de ganhar, né? Ele deixou de ganhar 40%. Porque se a gente colocasse o 100% de hoje e tirasse 10%, ele teria 40% a mais. E ele talvez não tivesse desfeito de um patrimônio. Então, assim, é um nível de escassez, de falta de conhecimento e de humildade nesse ponto de falar: é você quem domina o negócio, é você quem faz, é você quem está há 15 anos fazendo, é você quem vive essa realidade.
Porque um ponto que a gente não pode descartar é que você lida e passou isso, hoje um pouco menos, mas você teve que lidar durante muitos anos de frente com todos esses clientes que vinham atrás dos imóveis. Hoje, para vocês terem noção, a nossa imobiliária recebe cerca de 500 clientes ao mês procurando imóveis para alugar em Campo Grande. Pessoas do Brasil inteiro. Ou seja, são 500 vozes mensalmente nos dando feedback do que é ou do que não é. E aí, quando você tem a oportunidade de deixar na mão de quem tem essa bagagem, que já vivenciou, tem carteira, tem história, tem experiência, mas ao mesmo tempo está conectado com uma realidade. Ontem eu tive uma reunião com uma corretora e um cliente que é investidor, e ele falou assim, o que é que está construindo? O que é que vocês estão recebendo dos clientes compradores quando vocês levam nos condomínios? Porque se chega lá, é um tipo de fachada e eles não gostam, eu não vou fazer a mesma fachada. Porque o que ele está querendo me dizer? Velocidade de venda, de negócio. Por que ele vai levar 2 anos para vender o imóvel, sendo que ele pode acertar baseado no feedback que a gente está recebendo dos clientes? Então esse é um diferencial que não pode ser descartado. Porque, de fato, você lida com uma demanda, você entende ali a necessidade, gosto, objeção. E a locação, ela oscila demais. Tem hora que vai um cliente lá que ele fica encantado, mas ao mesmo tempo vai um cliente que odeia. Ele fala, não, achei péssimo. Tem cliente que ele mesmo dá a sugestão, olha, eu gostei, mas se fizesse isso, eu ficaria. Então, quer dizer, já te deu feedback. Então, quando você pega algo parecido com aquilo, porque tratando de condomínios, a gente vai lidar com praticamente réplicas de algumas unidades. Então você já, aquele cara falou isso, aquela cliente falou isso, aquele cliente falou isso, eu posso trazer agora isso para cá, você já vem com novidade para o cliente novo. Agora, infelizmente, o cara perde patrimônio, o cara perde renda, e aí é o tipo do cara que vai olhar para o mercado imobiliário e vai falar assim, investir em imóvel não é tudo isso que falam, não. Não, porque daí o cara tem uma imagem negativa, porque ele teve uma experiência negativa, né, sobre o negócio. Mas a mentalidade dele que levou ele a chegar a essa conclusão. E isso é muito sério o que você está falando, é muito sério realmente. Que inclusive até essa semana nós estávamos até comentando, até eu comentei em relação a isso. E eu fiz até uma enquete no meu Instagram, perguntando quais são os requisitos que os donos de imóvel eles observam em um corretor quando ele vai deixar o seu patrimônio ali para essa pessoa vender, né? Porque, gente, é muito sério vender um imóvel. É muito sério mesmo. Nós estamos falando aí de responsabilidades jurídicas. É muito bom receber uma comissão boa, mas você tem uma responsabilidade muito grande sobre aquela negociação ali. Sim. E quando você não entende, porque daí até na minha enquete as pessoas colocaram, porque eu coloquei ali alguns pontos, né? Bem posicionada nas redes sociais, relacionamento. Você está falando sobre deixar o patrimônio com um profissional. Isso. Quais seriam os critérios relevantes? Isso. E quando a gente fala isso, é óbvio, eu não tô falando que eu comecei sabendo tudo, mas tanto é que eu não comecei sabendo tudo que eu comecei numa construtora para poder ter alguém para me dar esse suporte. Ou começaria numa imobiliária, mas tendo um suporte por trás. Porque é muito sério uma negociação. E você responde criminalmente, civilmente, por aquilo ali, entendeu? Então, se você não tiver esse entendimento, realmente, talvez para você, corretor, você vai ter uma visão negativa sobre o mercado e vai falar que não é o que as pessoas estão enriquecendo o mercado imobiliário, mas é mentira. Ou o dono do imóvel vai falar que não é rentável realmente ter um imóvel para locação ou para venda. Porque tudo vai depender do profissional que você está, na verdade não é contratando, né? Mas tudo vai depender do profissional que você está deixando o seu patrimônio. Ou com quem você quer comprar algo. Sim. Porque daí se a gente fala na locação, um exemplo bem simples de uma locação, tá? Esse mesmo imóvel de R$ 1.900, a gente teve um cliente, porque daí a gente está falando de pedidos, de demanda, né? Só que eu não posso considerar todas as demandas de todo mundo que vem falando sobre o imóvel, porque cada imóvel ele tem a sua demanda local, ele tem a sua demanda daquela região.
E um locatário falou, eu quero ficar com o imóvel, mas se você colocar um ar-condicionado. Falou para nosso comercial, né? Aí o nosso comercial me trouxe essa demanda. Eu falei, o que vai mudar eu colocar um ar-condicionado? Eu falei, ele pode colocar o ar-condicionado e ele, quando for embora, ele tira. Eu falei, mas não justifica investir para poder... Não nesse imóvel, não nessa localização. Nessa situação. Nessa situação. Ok, não fechou por conta disso. No outro dia veio o outro e fechou sem fazer absolutamente nenhuma. Sim. Aí, se eu sou o dono do imóvel e eu falo, não, então tá, porque eu tô ali no desespero, eu preciso alugar, eu tô achando que o negócio talvez não vai, porque eu não conheço a demanda de procura daquela região. Aí eu falo, não, tudo bem, eu vou colocar um ar-condicionado. Eu pago 2.000 no ar-condicionado, mais R$500 para o cara instalar. Se eu divido aquilo, ou se eu pensar, já seria a comissão que ele está pagando para mim, sem eu precisar ter feito ele colocar isso daí como custo. Sim. Porque, na verdade, acabou alugando. Agora, se a gente for trazer uma demanda para venda, Mas antes de entrar em venda, vamos focar na locação nesse ponto. São várias questões aí que envolvem. Primeiro, esse corretor que pega esse imóvel para vender, já que ele não teve, não vou dizer capacidade, mas tudo tá em torno do quê? Do conhecimento, da experiência, da vivência, do quanto de fato você sabe fazer o negócio. Porque se o proprietário entrega o imóvel para um corretor e ele explica o porquê da venda, porque tem corretor que nem isso ele quer saber. Ele só simplesmente quer vender, é só o dinheiro no bolso. Ele não tenta criar uma solução, ele acha que a solução é fazer a venda. Nesse caso, se ele tivesse esse tipo de conhecimento, de falar, mas espera aí, você está ganhando 900, que às vezes nem é o 900, porque não fica isso líquido, porque se descontar IPTU e condomínio, a gente não sabe o quanto realmente vai ficar. Mas se a gente fizer isso, dá para você aumentar. Você não desfaz o negócio do cara, gera um retorno para o cara e ainda tem a possibilidade de fazer novos negócios com essa pessoa. Sim. E aí ele vai entender, opa, esse negócio é legal. Só que não, deixou uma oportunidade passar. E esse outro cenário, onde você teria que tirar o dinheiro de um proprietário, sendo que ele está colocando o imóvel dele para ganhar dinheiro, não para ter que fazer mais investimentos, num desespero ou também, de repente, numa falta de conhecimento, chegar para o proprietário e falar assim, olha, senhor fulano, se não colocar, você não vai alugar. Ou seja, falta de conhecimento também, porque daí o corretor fica vendido. E aí, aquela frase, o cliente tem sempre a razão, ela é muito delicada para algumas situações. Porque nesse caso o cliente teria a razão. Poxa, é pelo bem do cliente, é pelo bem do negócio. Mas espera lá, será que realmente é essa a única saída? Será que não existe outra situação? Sim. E aí a vivência, a prática, o conhecimento e esse autocontrole também. Sim. Porque a gente está lidando com emoções o tempo todo, seja na venda ou na locação. É muita emoção envolvida. E pressão também, né? Emoção barra pressão. Pressão, Então, se você cede nesse momento, você não faz um bom negócio para ele. Sim. Porque no fim das contas, vai chegar um momento que numa roda ali de amigos ou de familiares, as pessoas elas vivem de comparação, não tem jeito. Então, se eu tenho um imóvel, você tem outro, a gente está aqui numa conversa, eu vou falar, então, Giovana, você investe, né? Investe, está ganhando quanto? 900. Nossa, sério, eu estou ganhando 1.900 com esse mesmo imóvel. Vai gerar uma sensação tão ruim em você que você vai falar assim, eu não quero mais esse negócio também. E se isso acontecesse para esse cara? Se alguém chegasse lá e falasse assim, pô, fulano, mas o imóvel é tanto, você pagou tanto, aí você teve que investir mais tanto, aí você deu o primeiro aluguel, aí mais 10%. Cara, isso aí não tá rendendo para você, larga a mão, vamos investir em criptomoeda. Aí o cara vai. Ele vende o imóvel achando que tá fazendo o melhor negócio. Sim, e tem um ponto que a gente vai fazer uma relação com o próprio podcast, que é essa conscientização. Sim. Que é algo que você faz muito e faz muito bem, no sentido de trazer o cliente para perto. Então você também tem um outro lado que a gente não citou, mas eu vou citar, que é de ter essa proximidade com o proprietário. É de trazer consciência, de explicar, apresentar cenários, mostrar realidades. Você falou da questão do 100%
do aluguel, e isso faz parte desse contexto de trazer a consciência para ele, de sentar na mesa, explicar, passar essa credibilidade, essa confiança de que você entende, tem conhecimento, tem histórico, o que você já fez, o que você faz. E eu acredito que o mercado ele só desenvolve, só evolui, só cresce. A gente vai passar a fazer bons negócios e a ter boas rentabilidades a partir do momento que todo o mercado entender essa conscientização. Sim, sim. Mas principalmente de algo que você falou, de falar sobre o que vive. Sim. Não de falar sobre o que está sendo falado. Porque você porque, fica às vezes, muito vulnerável numa situação onde o cliente vai te confrontar. Onde ele vai te testar. E aí você tá vendido porque você não sabe de fato o que você tá falando. Você ouviu falar. Sim. É diferente. Sim. Mas até para você chegar nessa consciência da qual você está falando, você precisa ser muito humilde no sentido de aprendizado mesmo. Sim. Então, talvez o que eu acho que falta muito hoje dentro do mercado, até pela forma de porta de entrada ser muito fácil, falta muito humildade de aprendizado mesmo. As pessoas precisam... De mostrar que não sabe, né? Porque o que acontece? Eu, pelo menos, sempre fui muito tranquila no sentido, nossa, eu não sei, mas como que você faria? Porque o que que eu pensava na época? Se eu tô pegando um imóvel de um cara que investiu, ou de um investidor, porque hoje, graças a Deus, assim, muito dos, sei lá, acho que 90% da nossa carteira de locação, ela vem de investidores e não de consumidores, que, por algum motivo, tive que mudar. Não é o cliente que tem só um imóvel, é o cliente que tem mais de 1, 2, 3, 10. Esse cara, se você realmente se posicionar no sentido de aprender, de se colocar como aprendiz, você vai aprender muito. Porque o cara que investe, ele investe pesado ali em imóvel, realmente ele vive dessa renda, esse cara entende de muita coisa. E ele entende principalmente... Na verdade, é ele quem vai te ensinar. Ele só quer ter a certeza de que ele está fazendo algo com alguém que é confiável. Que é confiável, e exatamente. Que, se talvez ainda não sabe todo o processo, está disposta a aprender. Aprender. Exatamente. Esse é o ponto. E que vai cuidar do patrimônio dele como se fosse ele mesmo cuidando. Sim. Porque se você se coloca como aprendiz para alguém, você está falando, olha, pode confiar em mim, que o que você falar, eu vou fazer. Então a pessoa sabe que você vai fazer da forma como ele faria. Sim. Só que o fato dele investir não quer dizer que é a única forma de trabalho dele. Ele tem outras formas. Ele quer alguém que ele possa estar fazendo o negócio dele, o jogo dele, mas que ele sabe que tem alguém ali que resguarda o que é o patrimônio e os investimentos. Sim. E talvez nós corretores, o mercado imobiliário, talvez nós precisamos olhar a nossa profissão, não uma pessoa que vai fazer a junção de quem quer comprar e de quem quer vender. E nem de quem quer alugar e de quem está alugando, entendeu? Não é só sobre isso o mercado imobiliário. Não é só ser o intermediador ali das duas partes. A gente precisa entender que existe nas duas partes pessoas, seres humanos. Então, quais são as necessidades de quem está comprando? A pessoa está comprando para morar. Qual é o sonho? Qual é a necessidade dela? Quantos anos ela se programou para isso? Houve uma programação? Não houve? Para a pessoa que está alugando, por que ela está alugando? Está vindo de outro lugar? Foi transferido? Aconteceu alguma situação? Para o cara, o dono desse imóvel, por que ele precisa dessa renda? Então, aí a gente não está falando só de fazer conexões entre as duas pontas. Nós estamos falando de histórias, de vidas, de pessoas. Sim. E eu preciso ser o agente responsável para que essas duas histórias tenham um final feliz. Então, eu preciso. Por isso que entra a questão de entender muito do mercado, porque precisa ser bom para todo mundo. Não precisa só ser bom para o dono do imóvel, precisa ser bom para quem está comprando o imóvel. Não precisa só ser bom para quem está alugando o imóvel, precisa ser bom para o locador também desse imóvel. Então, a gente precisa. Talvez o mercado imobiliário precisa muito voltar a essa essência realmente. Sim. Para a gente partir para o encerramento, eu tenho 2 perguntas para te fazer sobre futuro e uma perspectiva também. A primeira é, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Giovânia de 15 anos atrás, qual seria esse conselho?
Se eu pudesse voltar num tempo. Meu conselho há 15 anos atrás teria sido estude mais. Estude mais. Porque eu precisei sofrer muito, muito, para chegar ao nível que eu cheguei. Se eu tivesse me dedicado mais ao estudo, e quando eu digo estudo, eu não estou falando de algo específico, tá? Porque, inclusive, eu quis fazer direito ali, porque eu achava que seria muito bom, fiz 2 anos, vi que não era para mim. Mas quando eu falo estudar, eu falo sobre entender um pouquinho sobre cada Tudo coisa. que compõe o mercado, né? E não somente o mercado, eu tô falando de vida também. Porque a gente precisa, a mente, ela precisa estar realmente exercício, né? desse exercício. Então, talvez o meu único conselho seria esse. Ou se pudesse voltar, né? Sim. E como você vê a housing, negócios imobiliários daqui 5 ou 10 anos? Nossa, de verdade, assim, de verdade, eu vejo a gente muito grande. E eu não falo grande no sentido de só muitas pessoas. Talvez não nesse sentido desse mercado que as pessoas imaginam que é uma imobiliária muito grande. Mas eu vejo muito grande no sentido de possibilitar para muitas pessoas acesso. Acesso à moradia, acesso à locação, acesso a emprego, a geração de empregos, transformações de vida. Pessoas que talvez não tinham nada, começar a entender a vida de uma forma diferente. Então, não é a questão do grande como uma imobiliária que é o convencional. Sim. Muito bom. Esse foi um episódio que, para mim, foi muito especial. Além de ser a minha esposa, é a minha professora dentro do mercado, é a minha sócia, é alguém que compartilha comigo todas as loucuras que, de alguma forma, a gente já impôs dentro do nosso negócio, dentro dessa jornada, inclusive de estar aqui rompendo aí uma barreira, uma bolha de que o nosso estado não tinha ninguém que fizesse esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Porque, como eu acabei de falar, a gente enxerga isso como um trabalho, isso faz parte do nosso negócio, é uma ramificação da nossa imobiliária, por isso que a gente traz o nome Housing Cash. Mas é muito legal a gente ter tido essa experiência, eu acredito que a gente até conversou ontem, eu acredito que faz sentido a gente ter mais momentos como esse, de assuntos mais específicos. Então, por exemplo, a gente pode voltar e falar sobre um episódio só sobre como é empreender em casal. Seja dentro do mercado imobiliário ou seja fora desse mercado. Então, a gente consegue trabalhar outros assuntos que vai ser legal a gente ter essa troca. E é óbvio, os participantes que vieram, os convidados, são muito especiais porque compõem o mercado. O mercado não é só a Giovânia, não é só a House, não é só o Leandro. Mas eu acredito que a gente tem muita coisa para falar. E as pessoas tinham pedido isso muito da gente, de que a gente precisava ter esse momento. E a gente pode até inverter num outro momento. Precisamos! E passar essa responsabilidade para você. Mas eu queria te agradecer do fundo do meu coração, dizer que eu te admiro demais, te respeito demais como mulher, como empresária, como profissional, de tudo que você carrega. Reconheço muita coisa de Deus em você e dizer que esse, para mim, foi um episódio assim que vai ficar marcado. É algo que daqui 5 anos, 10 anos, a gente vai poder voltar nesse tempo, de repente, com os nossos filhos e mostrar, olha lá o que a gente já fez, o papai e a mamãe fez. Se o YouTube não sair do ar, não inventarem outra rede social, mas nem que a gente tenha que gravar aí alguma forma, DVD, pendrive, não sei, para em algum momento a gente assistir esse episódio. Espero que você tenha gostado e eu fiquei muito feliz de poder fazer isso com você. Sim. Bom, quero agradecer a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história. Obviamente vai ter gente que vai ouvir, vai ver e já sabe um pouquinho sobre, né? Mas é sempre muito bom revisitar, é sempre muito bom falar sobre, porque de qualquer forma sempre haverá alguém precisando ouvir. Talvez tenha alguém agora pensando em desistir, achando que talvez não é para ele esse mercado. Verdade.
E talvez esse podcast possa servir para alguém que esteja balançado aí com o mercado. E principalmente, às vezes, quem tem dúvida também se empreender em casal realmente é bom ou não. Sim. Nós somos aqui um casal de empreendedores, um casal realmente que vive o mercado imobiliário. E realmente, gente, a gente vive isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é mentira. Tudo que eu falei aqui para vocês é muito verdadeiro, é realmente algo que não foi uma história, e sim algo que realmente Sim. foi uma trajetória para a gente chegar até aqui. E foi bem resumido, né? Porque a gente não tem muito São tempo 15 para poder anos, falar né? tudo. Sim, e eu espero que a gente possa gravar um próximo episódio com você, falando sobre essa Transição. loucura, que para muitos foi loucura, mas a gente precisa fazer com que o público entenda que talvez vai ter uma parte da sua vida, ou talvez para algumas pessoas que seria necessário fazer essa transição, Sim. né? E eu espero que a gente tenha os próximos aí e que eu possa te entrevistar, que eu consiga extrair o melhor possível de tudo, de toda a história que você tem, porque o Leandro, gente, ele é sensacional. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo episódio. Tchau!